Essa não é apenas mais uma disputa política. É o confronto entre duas civilizações antigas, duas identidades moldadas por impérios, exílios, revoluções e promessas religiosas. De um lado, o Irã, herdeiro da antiga Pérsia, uma das maiores potências da história. Do outro, Israel, o renascimento moderno de um povo que sobreviveu a milênios de dispersão. Essa guerra não começou ontem. Ela atravessa séculos. E hoje pode estar mais próxima de explodir do que nunca, antes de mísseis, drones e ameaças nucleares. Aquelas terras já eram o centro do mundo. A região da antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, viu nascer as primeiras cidades da humanidade. Ali surgiram impérios, códigos de leis, religiões. A antiga Pérsia, que corresponde ao atual Irã, tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade, sob governantes como Ciro, o Grande. O Império Persa dominou territórios que iam da Índia ao Egito. Curiosamente, foi um rei persa que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém após o exílio na Babilônia. Ou seja, no início da história, persas e judeus não eram inimigos. Já a terra de Israel foi palco de reinos antigos como Israel e Judá, destruídos por impérios sucessivos. O povo judeu foi espalhado pelo mundo, um processo conhecido como diáspora. Mas a memória daquela terra nunca desapareceu. No século XIX, surge um movimento político chamado sionismo. Seu objetivo era claro: criar um Estado judeu soberano na terra histórica de Israel. Após o trauma do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, o projeto ganhou força. Em 1948, o Estado de Israel foi oficialmente declarado. Para muitos judeus, era o cumprimento de um sonho milenar. Para o mundo árabe ao redor, foi visto como uma imposição colonial no coração do Oriente Médio. Guerras começaram quase imediatamente. Durante décadas, o Irã não era inimigo de Israel. Sob o governo do Shah Reza Pahlavi, o país mantinha relações relativamente discretas com Israel e era aliado dos Estados Unidos. O Irã era mais secular, mais ocidentalizado. Mas tudo mudou em 1979. A Revolução Islâmica transformou completamente o país. O Ayatollah Ruhollah Khomeini assumiu o poder e instaurou uma república islâmica baseada em princípios religiosos. O novo regime declarou Israel um inimigo ilegítimo. A narrativa mudou. Israel deixou de ser apenas um país rival. Passou a ser visto como uma ameaça existencial e ideológica. Desde então, o Irã passou a apoiar grupos que enfrentam Israel diretamente, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. Nascia ali o que muitos analistas chamam de guerra por procuração. Nos anos 1990, parecia que a história poderia seguir outro rumo. O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin assinou acordos históricos com os palestinos. Havia esperança real de paz, mas Rabin foi assassinado por um extremista israelense em 1995. O processo de paz enfraqueceu. A desconfiança voltou a crescer. E o Irã continuou fortalecendo seus aliados regionais. Hoje, Irã e Israel raramente se enfrentam diretamente. Mas o conflito é constante. Israel realiza ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria. O Irã financia e arma grupos hostis às fronteiras israelenses. Há também ataques cibernéticos, sabotagens e assassinatos de cientistas ligados ao programa nuclear iraniano. Nenhuma guerra formal foi declarada, mas a guerra existe, é silenciosa, estratégica, persistente. O programa nuclear iraniano elevou a tensão a um novo nível. Israel afirma que jamais permitirá que o Irã desenvolva uma arma nuclear. O Irã diz que seu programa é para fins pacíficos. Em 2015, foi assinado um acordo internacional para limitar o avanço nuclear iraniano. Mas anos depois, o pacto enfraqueceu e a desconfiança voltou com força. Se o Irã obtiver uma bomba nuclear, Israel pode considerar um ataque preventivo.
e isso poderia arrastar potências como os Estados Unidos para o conflito. O que começou como histórias antigas de impérios e exílios transformou-se em ideologias modernas. Nacionalismo, religião, identidade, memória histórica. O sionismo nasceu da necessidade de sobrevivência. A Revolução Iraniana nasceu da rejeição ao Ocidente e da busca por identidade islâmica. Hoje, esses dois projetos colidem. Não é apenas uma disputa territorial, é uma disputa de narrativas, de visões de mundo, de futuro para o Oriente Médio. Se essa guerra silenciosa se tornar aberta, o impacto será global. O Oriente Médio concentra rotas estratégicas de petróleo. Grandes potências têm interesses diretos na região. Um conflito direto entre Irã e Israel poderia desencadear reações em cadeia. E a história mostra que guerras mundiais muitas vezes começam com conflitos regionais, que parecem controláveis, até deixarem de ser. A terra que viu nascer as primeiras civilizações, que abrigou impérios milenares, que foi palco de promessas divinas e exílios dolorosos, hoje está novamente no centro da tensão mundial. Irã e Israel carregam memórias antigas, mas lutam guerras modernas. A pergunta não é apenas quem venceria. A pergunta é: o mundo está preparado para o que pode acontecer se essa guerra deixar de ser silenciosa? Deixe seu like e, se você ainda não é inscrito no Dossiê do Universo, se inscreve agora, porque aqui a gente não olha só para a notícia do dia. A gente volta séculos para entender por que o mundo está como está hoje. Nos vemos no próximo dossiê.